A assembleia de hoje ela é uma análise da conjuntura e uma votação de 3 itens de pauta. A análise da conjuntura, eu vou ser muito breve. Acordo coletivo assinado, fechado, hoje depositado, recebido, tá? Porém, todo mundo satisfeito. Colocamos um bode na mesa, esse bode se chamava postergar o nosso acordo coletivo por 2 anos, colocamos esse bode na mesa, oficializamos esse bode na mesa, a Petrobras recuou e falou, ok, vou pagar a inflação retroativa a setembro, né? Você viu aí que a categoria em âmbito nacional aprovou, ok. Só que a gente não pode esquecer que o judiciário continua sendo um judiciário comprado, aquela ultratividade provavelmente está para ser derrubada, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ou seja, o cenário não mudou nada, a gente só conseguiu fechar nosso acordo coletivo. O que isso significa? A gente precisa se manter mobilizado. O plano de negócios da empresa continua o mesmo, desinvestimento, redução de direitos e ameaça ao emprego, nada mudou. Ok? A gente só conseguiu fechar o nosso acordo coletivo ganhando a inflação. Assim depois. Tá ok? Então, não vamos relaxar, vamos permanecer mobilizados aí. E em relação aos itens de pauta, que nós vamos votar hoje, são 3 itens. Nós estamos aí iniciando o rito eleitoral, tá? O mandato dessa diretoria está se fundando. E aí uma nova eleição tem que ser instaurada aqui no Espírito Santo. Então, o primeiro item a ser votado aqui, as modificações que foram sugeridas pelo jurídico no regimento eleitoral. Ok? Da onde veio, por que essas modificações? Para que a chapa eleita tenha representatividade, fidedignidade quanto à representação da classe, da categoria. E uma maior transparência ao rito. Então, o primeiro item que a gente vai votar aqui, depois eu vou passar aqui só pelos itens que foram modificados do regimento eleitoral, para que vocês analisem, né, para a gente poder estar votando. O segundo item a ser votado é exatamente a comissão eleitoral, porque faz parte do rito eleitoral a eleição de uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral, ela é imparcial, ok? Ela está ali o quê? Para organizar as eleições. Nós convidamos, a comissão tem 5 membros, tá? E nós convidamos pessoas de diversas categorias. Um deles é o Badias, que está aqui hoje, que é do Sintraconst, tá? Que vai estar mostrando a face aí, né, a cara, para a atual comissão eleitoral que nós convocamos, que nós convidamos. Ok? Eles vão ficar, caso eles sejam eleitos, vão ficar 1 mês à disposição do sindicato, exatamente para estar levantando prazo, número de urnas, tá? As datas e a execução propriamente dita das eleições. Tá ok? Então, o segundo item de pauta é a possibilidade de vocês, se quiserem aqui montar uma comissão eleitoral, vocês podem. Mas atualmente só existe uma comissão eleitoral, que foram exatamente esses 5 membros que foram convidados. E o terceiro e último item de pauta é a nossa filiação ao CNQ. O que aconteceu? A gente percebeu que, ao longo dos anos, nós estávamos contribuindo para a Confederação Nacional dos Estudantes. Não me perguntem por quê, porque eu não sei o porquê que estamos, há tanto tempo, dando contribuição para uma confederação que não representa a nossa categoria. Quem representa a nossa categoria é o CNQ, que é o ramo de Química. Então, o terceiro e último item de pauta é exatamente o quê? A filiação do nosso sindicato à Confederação Nacional do Ramo Químico. Essa confederação, que é um tronco ideológico, a base é o sindicato, depois vem a federação, depois vem a confederação e a instância maior é a central, que a nossa é a CUT. Quem seria a nossa confederação? Teria que ser a Confederação Nacional do Ramo Químico. Quais nós estamos vinculados? A dos estudantes. Então nós vamos desfiliar deles
e vamos nos filiar ao CNQ. Ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro expor aqui quais foram o primeiro item de pauta, que é exatamente o regimento eleitoral. Vou citar aqui quais os artigos que sofreram modificação. Ok? Do tema da eleição, gostaria que vocês prestassem atenção, porque é muito importante isso. Do tema da eleição da comissão eleitoral. Tá? As eleições para a renovação da diretoria colegiada serão realizadas trienalmente no prazo de 60 dias e no prazo máximo de 60 dias e no mínimo 20 dias anterior ao término do mandato. Ou seja, entre 60 e 20 antes do término do mandato é quando as eleições devem ser feitas. Ou seja, antes disso é que a comissão deve ser instaurada. Ok? Os associados presentes na Assembleia poderão apresentar chapa com 5 membros. Então, se vocês quiserem agora formar uma chapa com 5 membros para concorrer com a chapa que nós convidamos, tá? Vocês podem. E como é que é feita essa eleição? É por proporcionalidade. Se no final das assembleias 60% de uma 60% dos votos válidos votaram numa chapa e 40% votaram em outra, da comissão de 5, 3 serão de uma chapa e 2 serão de outra chapa. Ok? Os sindicatos da comissão eleitoral podem ser sindicalizados ou não, inclusive em serem trabalhadores de outra categoria. Ok? Segundo tema, quem não pode se candidatar à diretoria, ok? Porque todos os filiados podem se candidatar. Não, quero ser da diretoria, participar da eleição. Quem é que não pode? Não pode quem já tiver sofrido sanção de perda de mandato sindical. E essa punição, ela vale por 2 mandatos. Ok? Ou seja, ele fica proibido de se inscrever como diretor sindical por 2 mandatos. Estiver exercendo ou tiver exercido o cargo de confiança. Ou seja, quem sofreu sanção de perda de mandato, ou quem exerce ou já exerceu cargo de confiança, também não pode se candidatar à diretoria. Esse segundo item pela questão do conflito de interesses. Ok? E o terceiro é contar no mínimo com 24 meses de contribuição. Por que isso? A gente percebeu ao longo dos anos aí que muito filiado fazia assim, ó, eu preciso ter 1 ano de filiação para poder me candidatar. Então eu vou, me filio, pago 1 ano, participo do processo eleitoral. Perco, ele se desfilia. Então, para a gente não ter essa perda de contribuição, a gente estendeu o prazo mínimo para 2 anos para a pessoa poder se candidatar. É diferente da pessoa poder votar. Você precisa ser filiado por 1 ano para você ter a permissão de votar. Agora, para você poder ter a permissão de se candidatar, são 2 anos de filiação. Ok? Em relação, gente, à representatividade da colegiada, nós mudamos os critérios de formação de chapa para que a chapa seja fiel à representatividade da categoria. Então, o que nós incluímos no regimento? Que no mínimo 10% de candidatos inscritos deverá ser do sexo feminino. Hoje, o sexo feminino representa 16% da categoria. Só que a gente viu que seria muito difícil a formação da chapa com esse percentual. Então nós fomos para a cota mínima. A cota mínima são 10%. O que isso significa? Que para a chapa poder se inscrever, tem que ter 3 mulheres. Ok? No mínimo. Pode ser uma chapa só feminina. No mínimo 3 mulheres. Pelo menos um candidato da chapa deve ser do setor privado. Ok? Contratado. E pelo menos 2 candidatos da chapa deverão ser aposentados ou pensionistas. Ok? Então esses foram critérios novos para a formação da chapa. O artigo 6º diz o seguinte, foi uma outra modificação, que a chapa formada, cada integrante vai precisar assinar um termo de concordância formal. Porque o que se praticava sem
termo de concordância formal? Eram diretores de chapa laranja. Então eu precisava de uma pessoa, eu falava, Mike, vem comigo, mas você não fazia parte da ideologia da chapa, você estava ali como laranja, só para a chapa se inscrever. Entendeu? E você não ficava nem sabendo. Na 58 lá o cara era diretor do sindicato, eu nem sabia, o Camilo. Exato, tá entendendo? Então agora, sindicato. pra gente não ter mais esse tipo de situação, cada integrante da chapa terá que assinar o termo de concordância. Essa parte que o cara foi cargo de confiança, ou esse foi, ele não pode se candidatar dentro de quanto tempo? Porque o cara foi há 3 meses atrás. E o cara que foi há 1 ano atrás? Ele ainda continua sem poder se candidatar? Só pelo fato de ter sido? Se eu não me engano, é 2 meses. Então tem um período. Porque o boato estava correndo aí que a diretada lá ia montar uma chapa do mesmo jeito que eles fizeram com o Conselho de Administração da Betânia. Como um sindicato patronal, né? Ficou restrito, então o restrito tem prazo ou não tem? Sim, então se o cara já foi, ele nunca mais vai poder ser um diretor. E ele pode ter se arrependido, né? O Peçanha, que era gerente de Peçanha, agora está de operador. Exato, Homero, que era exatamente, né? Supervisor e hoje é diretor. Então vamos lá. Não sei pra onde. Não sei pra onde. Somente serão aceitas as inscrições de chapas que tiverem preenchido 100% do número total de vagas, que são 28. 28 diretores. A chapa só pode se inscrever se tiver 28 integrantes e que obedeça esses critérios de representatividade da categoria. E 2,8 mulheres. E 2,8 mulheres. 3 mulheres. Ok? E o último tema é o artigo 18, que após o término do prazo estipulado para a votação, instalará-se-á na sede do Sindipetro o número de mesas, tá, apuradoras necessárias para maior agilidade. E do resultado da eleição, nós incluímos no nosso regimento a possibilidade de segundo turno. No nosso regimento não existia segundo turno. E aí, exatamente porque a gente confia no trabalho e a gente sabe que a categoria vai votar na chapa que melhor lhe representa, nós não tivemos nenhum problema de falar, ok, segundo turno. Beleza? Então, essas foram as modificações do regimento eleitoral sugeridas pelo nosso jurídico. Ok? Então esse é um item, está explicado. Agora o segundo item. Comissão eleitoral. Quer votar esse? Então vamos votar esse. Em regime de votação, os favoráveis às sugestões de modificação do regimento eleitoral, por favor, levantem os braços. 1, 2, 3, 4, 5. É unânime, né? Unânime. Ok? Sobre a comissão eleitoral, que são 5 membros, eu vou dar a palavra ao Obadias, que ele vê que faz parte do rito a obrigatoriedade da presença de pelo menos um membro nessas assembleias. Ok, Obadias?